Olá, boa noite, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso encontro dessa noite. Nós estamos aqui na página do Recanto de Paz, eu estou organizando os equipamentos, espero que vocês estejam bem. Hoje nós temos, até que enfim, como abordagem, uma fala, uma reflexão, uns pensamentos em que a gente vai trazer para vocês a respeito dos possíveis ambientes que virão no pós-pandemia. Tá bom? Eu agradeço a vocês que já estão com a gente agora, o Zé Aparecido lá do João Ramalho, que já está dando boa noite, a gente está com mais 6 pessoas já online. Eu acho que o pessoal atendeu o nosso convite para estar presente assim que a gente começasse, porque hoje, gente, a gente não vai ter música, a gente não vai ter recados, a gente vai, como a gente conversou agora há pouco, direto ao ponto. Eu vou trazer para a tela aqui. Estamos com duas contribuições que vocês já conhecem, que é a Beth e o Ricardo Chime, que fez para a gente uma palestra muito bacana. A Beth também, que falou com a gente não tem muitos dias, né, Beth? E excepcionalmente, totalmente fora dos planos, mas dentro do roteiro que a gente vai ter muita alegria de receber aqui, o Fernando. Não vou falar o sobrenome dele, porque esse pessoal que tem origem alemã me deixa muita dificuldade de pronunciar. Tá bom? Eu vou deixar eles aqui embaixo, vou fazer a minha parte e vou já trazer eles de volta para a tela, tá bom? Qual que é o nosso propósito hoje? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre flagelos destruidores. Hoje é domingo e a nossa ideia é utilizar alguns domingos. Eu estou aqui levantando a hipótese de que a gente consiga fazer em 3 domingos. Não sei se a gente vai um pouquinho para frente ou se a gente para um pouquinho antes, mas eu acredito que a gente consiga fazer em 3 domingos. O que a gente quer fazer nesses domingos? A gente quer conversar com vocês sobre quais são os possíveis cenários do pós-pandemia. É esse novo normal que todo mundo já tem falado tanto, a gente ouve praticamente todos os pesquisadores na área da psicologia, da sociologia, mesmo amigos nossos espíritas, filósofos como Karnal, historiadores como Karnal, filósofos como o Cortella, biólogos como Átila Yamarino, que é doutor em biologia, estuda bastante o assunto, e muitas outras referências. Todos estão repetindo, nós entraremos num novo normal. O normal de 2019 não existe mais. Mesmo no primeiro momento pós-pandemia, os seus meses que se subseguem, mesmo depois da pandemia, algumas coisas nós teremos de herança. E a ideia é refletir com algumas colaborações aqui muito preciosas a respeito do que virá a ser esse novo normal. Não é um momento profético, a gente não vai aqui trazer as certezas de como será o nosso amanhã. A gente não sabe, a gente não tem certeza. A gente só sabe que serão momentos diferentes. Desafiadores por natureza, mas teremos com certeza heranças muito interessantes que, sabendo aproveitar, nos trarão uma situação muito mais interessante do que a situação presente e do que a situação passada. Hoje estamos em 3 falas de 10 minutos, eu vou fazer o possível para que a minha não ultrapasse 10 minutos, são 18 horas e 34 minutos, começamos 18h31, às 18h41 eu passo a palavra para a Beth vai falar um pouco sobre família, bastante ramificado, mas eu vou deixar os detalhes para ela. Já o Ricardo vai falar um pouco sobre o ambiente educacional e corporativo, também vai ser bastante ramificado e eu deixo para ele, até porque tanto a relação do que a Beth vai falar como que o Ricardo vai falar, talvez eles, nos 10 minutos, não consigam desenvolver todo o conteúdo que eles prepararam para hoje e a gente volta domingo que vem. Isso não tem o menor problema. A gente quer muito a interação de vocês, tá bom? Então eu vou colocar, assim que eu descer da tela, eu vou pôr no link, nos comentários, o link para o acesso. Então, assim como eu apareço, a Beth aparece, o Fernando apareceu e o Ricardo aparece, se você está nos assistindo e quiser entrar na tela, né, pintei o cabelo, dá um jeito, passa um perfume, se quiser entrar na tela e fazer algum comentário, não no meio, mas no final, a gente vai receber de maneira muito democrática. Então, vamos aos pontos. Eu quero trazer para vocês, eu vou fazer o quê? Minha fala. Eu vou falar um pouco sobre o aspecto espírita, tá? Eu vou falar um pouco sobre o que representa essa pandemia dentro dos estudos doutrinários. E aí, depois que eu falar sobre isso, e eu vou usar esse gráfico, só esse gráfico para falar com vocês, aí a gente vai ter a oportunidade de entregar a palavra para a Beth para dar sequência. Então, a minha ideia é falar um pouco sobre flagelos destruidores. Vocês vão encontrar flagelos destruidores no Livro dos Espíritos, perguntas 737, 738, que se desdobrem em 3, 739, 40 e 41.
Só que eu não vou falar de todas as perguntas. Estou citando para que vocês possam estudá-las. Eu até sugiro que vocês o façam para não ficar só com o que a gente tem dito aqui. Tá bom? Enquanto eu não estou fazendo referência direta a isso, deixa eu colocar dessa forma. Mas esse estudo ele está dentro da lei de destruição. A lei de destruição é antecedida pela lei de conservação, e logo depois da lei de destruição tem a lei de sociedade e lei de progresso. Todas as três anteriores, que é a lei de conservação, destruição e sociedade, corroboram, segundo a tese espírita, para a lei de progresso, sem sombra de dúvidas. E a gente vai começar a nossa reflexão, deixa eu pegar aqui do meu lado, não sei onde eu deixei, a Gênese de Kardec. Começar a nossa reflexão, não é? Lembrando que o Kardec diz, no quarto parágrafo do último capítulo, que é o capítulo 28, no capítulo 18 do livro A Gênese, ele vai dizer o seguinte: existe um duplo progresso que acontece de duas maneiras. Uma lenta e gradual, imperceptível. Outra, por bruscas mudanças, cada uma das quais correspondendo a um movimento ascensional, mais rápido ou mais devagar. O que Kardec está dizendo aqui? É que a gente tem o hábito de trazer para o nosso imaginário aquilo que a gente aprendeu. Evolução não dá saltos, ok? Isso é verdade. Evolução não dá saltos. Ponto? Combinado? Mas o Kardec vai explicar que essa evolução que não dá saltos, às vezes, obedece a alguns eventos que ocasionam um processo mais acelerado. E é a isso que nós chamamos de flagelos destruidores. Vou ampliar para vocês. Quem está com o celular talvez não consiga ler, mas eu vou lendo para vocês. No meio, esse conjunto de 4 setas, eu deixei a seta que aponta para o lado esquerdo sem nada propositalmente, e a gente vai descobrir isso no próximo domingo. Para cima, primeiro ponto a gente abordar agora o que é o tal do flagelo destruidor. O flagelo destruidor é algum tipo de evento que ocasione mortes coletivas. Mortes coletivas é um texto que Allan Kardec estuda no livro Obras Póstumas. Sugiro, faz com que a gente compreenda de maneira muito mais espiritualizada esses eventos tristes, como foi o caso, por exemplo, em 2014, se eu não me engano, o tsunami da Indonésia, que explica para a gente como lá na década de 60 aconteceu o incêndio do edifício Joelma, como aconteceram no Rio de Janeiro, deslizamentos de terra há 3 anos, como aconteceu ano passado, o problema de Brumadinho, coisas do tipo, tá bom? Então a gente vai perceber aqui que existem alguns eventos que ocasionam mortes coletivas. Esses eventos são classificados por Allan Kardec com o título de flagelos destruidores. Então ele dá este nome para esse tipo de evento. Eventos que ocasionam mortes coletivas. Esses eventos são os flagelos destruidores. Os flagelos destruidores têm basicamente 2 tipos de causa, e agora eu estou remetendo aos 2 círculos em forma oval que estão à direita da imagem na tela de vocês. O de cima está escrito causas naturais e o de baixo está escrito causas humanas. Quais são os de causas naturais? Não é? Terremotos, maremotos. Maremotos eu vou deixar de fora. Vamos falar de terremotos e de erupções vulcânicas, por exemplo, porque aqui não tem controvérsias, são causas naturais, são condições da natureza da Terra que ocorrem de tempos em tempos, e depende de onde a gente está habitando, a gente vai ser afetado de maneira mais grave ou menos grave, com maior número de óbitos ou com menor número de óbitos. Essas são as causas naturais. Quais são as causas humanas? Para falar das causas humanas, eu vou usar um exemplo. Nós espíritas temos para esse exemplo até um livro que se chama, se eu não me engano, Éramos 6, da psicografia do Chico Xavier, que fala de 6 casos de pessoas que morreram no incêndio do edifício Joelma. O edifício Joelma foi um prédio em São Paulo que teve um incêndio, e é interessante notar o seguinte: depois desse incêndio, esse incêndio aconteceu pela imprevidência humana, então por isso causas humanas. É interessante notar que depois desse incêndio aconteceram muitas mudanças no Código de Obras no Brasil. Não sei, fora do Brasil não manjo, mas do Brasil eu entendo um pouquinho do Código de Obras. Muita coisa mudou, inclusive questões de segurança mudaram por causa disso. E existem as causas mistas. Quais são as causas mistas? Tem um rio, eu faço uma represa nesse rio para construir uma hidrelétrica. Aí eu coloco uma comunidade para morar numa parte abaixo dessa represa. Acontece que por alguma razão,
seja natural ou não, natural, por uma causa natural, um terremoto ou um excesso de chuvas, essa represa, ela estoura. Estourando, ela leva a água e inunda uma cidade e desencarnam ali 100, 200, 1000 pessoas. É uma causa mista. O homem construiu uma represa. A partir dessa construção, houve um deslizamento de terra, depois veio a água e matou uma porção de pessoas. Isso é uma causa mista, é a junção da imprevidência humana com eventos da natureza. E, para finalizar, a gente vai entender aqui nesse círculo que está apontando para baixo, quais são as finalidades. Para quê? Né? Lá no 5W2H, que é um programa que nos ajuda a ter respostas rápidas e globais sobre qualquer determinado assunto, eu gosto de usar bastante, a gente vai ter essa pergunta da finalidade. Para quê? Para que acontecem os flagelos destruidores? Para fazer a humanidade avançar mais depressa. Não é? E esse avanço é um avanço de ordem moral e é um avanço também de ordem intelectual. Eu preciso me limitar a não comentar muito isso daqui, porque vai estar na abordagem da Beth, vai estar na abordagem do Ricardo. Quais são esses avanços intelectuais que consequentemente também são tecnológicos, e quais são esses avanços morais que estão no relacionamento humano e, em grande parte, nos relacionamentos familiares, que é o que a Beth vai falar. Então, é preciso que a gente compreenda. Flagelos destruidores estão dentro das leis da natureza. Mesmo quando provocados por homens, eles acabam sendo aproveitados pelas leis de Deus para ocasionar algum tipo de progresso que é, dentro da linha contínua de progresso mais lento e gradual, um degrau a mais na evolução. É como se fosse assim, é um momento em que a humanidade aproveita para evoluir aquilo que ela precisaria de 50, 100 anos, em um ano. É uma hipótese, ou melhor, é uma linguagem figurativa, para a gente poder entender, até porque a gente não pode classificar exatamente em tempo. Você evoluiu 100 anos em um ano, mas é uma maneira metafórica de falar a respeito disso, tá bom? Então, primeira coisa que eu quero que vocês absorvam desse nosso bate-papo de hoje, e aí eu me retiro com essa fala, é que aquilo que muitas vezes parece, aos nossos olhos humanos, uma tragédia, um drama, né, que são duas coisas substancialmente diferentes, mas aquilo que muitas vezes parece para nós como uma tragédia ou como um drama, na verdade, depois de algum tempo, a gente vai conseguir perceber que não era tão dramático ou tão trágico assim aquele evento. Ele foi sim, porque dizimou algumas vidas do ponto de vista orgânico, material, mas como a vida original e primitiva é a vida do espírito, e essa não se extingue com a morte do corpo, mesmo que difícil seja, aceitando bem essas verdades da doutrina espírita, a gente vai compreender que tem muita coisa para a gente aprender sobre isso, tá bom? A minha pequena contribuição no começo era essa, vou deixar as referências nos comentários para que vocês aprofundem os estudos, e vou trazer para a tela aqui a Beth, tá bom? E a Beth vai dar sequência falando para a gente, deixa eu descer essa imagem, falando para a gente sobre um outro aspecto da pandemia. E eu acho que vocês vão prestar mais atenção nela do que em mim, porque agora esse aspecto que ela vai falar da pandemia tem muita sinestesia, tem muito a ver com o que a gente está experimentando agora, tá bom? Eu deixo vocês com a Beth, vou deixar, como eu disse, a partir de agora, o link de convite para participar do bate-papo, mas com o compromisso de que quem quiser contribuir, quem quiser comentar, vai aparecer no final também para fazer sua contribuição. Deixem as suas perguntas daquilo que eu falei, daquilo que a Beth vai falar agora, do que o Ricardo vai falar, para os nossos 20 minutos finais. Estou descendo. Beth, é contigo. Bom, para a gente falar do pós-pandemia, nós vamos precisar falar do antes e do agora. Então, como estava o mundo antes da pandemia no aspecto macro, no nível mundial? Então, havia e ainda há muitos problemas estruturais. Uma desigualdade de riqueza, de distribuição de renda, que gera situações de extrema pobreza e miséria, a precariedade da saúde, da educação, da segurança, do saneamento básico, isso não só no Brasil, em vários outros países. Agora, falando do micro, mais especificamente da família, como era essa situação antes da pandemia? Havia um distanciamento afetivo na maioria dos casos, uma pobreza de comunicação, por muitas razões.
a correria do dia a dia, as preocupações excessivas, e mais, né? O celular, o computador, a TV nos distraem. Hoje, graças a Deus, são uma bênção, porque nos permitem a aproximação social. Estamos fisicamente isolados, mas temos essa possibilidade de aproximação social. Então, havia muita violência doméstica contra a mulher, a criança, isso antes da pandemia. Aí chega o SARS-CoV-2, o Covid-2, e traz essa crise mundial. Então, crise é uma palavra que vem do grego crisis. O que significa? Surge uma situação ameaçadora que nos leva ao desequilíbrio e à necessidade de ruptura com aquele sistema vigente, que já não serve mais. No Brasil, nós estamos passando por 4 crises: sanitária, política, econômica, social. Então, qual é a finalidade da crise? É a promoção da mudança, o rompimento com o passado e a construção de um mundo melhor. No capítulo 18 do livro A Gênese, o Fredson citou o livro, foi escrito no século XIX. Os espíritos disseram: nestes tempos, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a uma certa região, ou a um povo, a uma raça. Trata-se de um movimento universal, essa pandemia, a operar-se no sentido do progresso moral, como o Fredson mencionou. E olha o que eles dizem, isso no século XIX. Uma nova ordem de coisas tende a estabelecer-se. Então, essa pandemia ela está trazendo esse impacto tão violento, tão intenso, porque em tão poucos meses acarretou mudanças no mundo inteiro. Então, traz à tona o quê? Os problemas que já existiam. Na família, não é diferente. Nós estamos nessa situação, vivendo essa hiperconvivência. Para aqueles que não estão morando sozinhos, é um excesso de convívio. As pessoas estão juntas 24 horas por dia, debaixo do mesmo teto, e junta a isso também os fatores estressantes, e aí surgem 2 possibilidades. Nós podemos fortalecer os laços de família. Algumas pessoas dizem, a gente está se conhecendo melhor, porque está tendo mais tempo um para o outro, brincando com as crianças, ou não. Há casos em que o conflito, as agressões físicas, verbais, a violência doméstica contra a mulher, a criança, estão ficando cada vez mais intensas. E aí a gente pergunta, no pós-pandemia, como vai estar a família? Esses laços vão ser fortalecidos ou vão ser rompidos? Vai depender do quanto nós estamos, cada um de nós está disposto a mudar. Para isso, nós precisamos buscar o autoconhecimento, porque quando a gente autoconhece-se, a gente conquista um equilíbrio interior. Esse equilíbrio interior nos dá a possibilidade de uma boa convivência conosco mesmos. E isso acarreta a boa convivência com o próximo. Porque se a convivência com o outro depende da convivência que eu tenho para comigo mesmo. Então, quais são os caminhos para que conquistemos esses resultados positivos? Mais diálogo, com empatia, sensibilidade, atenção, carinho, compreensão, respeito, investimento nos pequenos cuidados do dia a dia, que é um apoio mútuo, repensar como usamos o nosso tempo, quer dizer, com qualidade, tempo para nós e para o próximo. E eu trouxe aqui uma frase que está num site lá de Portugal, resistir.info. É um indiano que escreveu, Arundhati Roy. O artigo intitula-se A Pandemia é um Portal de Entrada. Ele escreve, nada poderia ser pior do que um regresso à normalidade. Normalidade, entre aspas, essa normalidade que havia antes da pandemia, com todos os problemas ético-morais. O Ricardo vai falar sobre a nova normalidade, não essa velha normalidade. Afinal, nós estamos num planeta de transição, saindo do mundo de provas e expiações,
para o mundo de regeneração. Fredson, Ricardo. Meu microfone, eu desliguei meu microfone aqui, deixa eu subir ele de novo. Agora tá na tela nós três, eu, Ricardo e Beth, mas quem vai assumir a palavra é o Ricardo para fazer alguns comentários, lembrando gente, algumas pessoas entraram agora, quem quiser participar eu deixei nos comentários um link que dá acesso à conta, eu trago vocês para a tela e pode comentar ao vivo assim que o Ricardo acabar, ou deixem as suas perguntas para que a gente possa verbalizar o final e também responder. Eu vou descer a Beth também, para que o Ricardo possa... Muito obrigado, Fredson. E o nosso desafio é falar em 10 minutos um assunto que é apaixonante, relacionado ao mercado da educação e ao mercado de relação de consumo e mercado empresarial que a gente tem observado por aí. Né? Então, quando o termo que já foi falado pela Beth, pelo Fredson, é a respeito do novo normal. Esse novo normal que seria as mudanças que aconteceram no espaço tão curto de tempo e que vão ser, no final das contas, aquilo que está sendo chamado de um acelerador do futuro. Esse novo normal, ele não tem a ver diretamente com alguma coisa tecnológica, alguma coisa nova, diferente, que venha a acontecer nos próximos dias. Como foi dito até em algum momento, e que todos nós já sabemos, a evolução não dá saltos. Então, nós somos os mesmos de algumas semanas atrás, continuamos sendo e não seremos diferentes no futuro. A diferença é que determinadas coisas que estavam em processo de transição e que estavam acontecendo dentro de uma normalidade vão ocorrer num espaço de tempo muito menor, ou seja, o futuro será trazido de uma forma mais contundente, de uma forma muito mais rápida, né? Então, essa pandemia, ela é considerada como sendo um novo normal, um acelerador de futuros, a partir de crises que foram comentadas aí até pelo Fredson num primeiro momento. Diante desse cenário completamente diferente de tudo que nós já vimos, a tendência do ser humano é de uma adaptação muito rápida, né? Nós sempre aderimos a uma nova forma de fazer as coisas, o ser humano tem uma capacidade de adaptação ao seu meio de uma maneira característica dele próprio e que o ajuda na maioria das vezes, né? Se isso acontecer de uma forma em diversos âmbitos, desde o trabalho remoto, a educação à distância, a questão da responsabilidade social das empresas, as questões ligadas à sustentabilidade de negócio, um termo como minimalismo, solidariedade, empatia, são coisas que, com certeza, estamos dentro de um processo de transição. A questão do trabalho remoto, que é o que se fala muito, é o tal do home office. Gente, home office é uma coisa que se ouve falar e que já as empresas vêm praticando há mais ou menos uns 30 anos, até onde eu conheça, né? Agora, então, isso não é alguma coisa que seja nova, mas cada vez mais as empresas vão fazer o caminho inverso. Elas vão questionar se os postos de trabalho têm necessidade de estar presentes dentro das empresas. Não ao contrário, né? Ou seja, a avaliação das organizações agora é de se aquelas funções que hoje estão dentro de uma organização têm necessidade de estar lá mesmo, se eventualmente não pode ser feito de uma forma remota. Algumas empresas já tinham implementado essa prática em muitas das rotinas, enquanto outras não suportavam sequer essa ideia. Mas hoje já é uma questão de mudança cultural em função de uma necessidade observada. Uma outra questão também que muito se discute a respeito hoje é o da educação à distância, né? Os nossos filhos, os nossos vizinhos, as nossas crianças, de uma forma geral, envolvidas dentro de um processo de educação à distância. Essa crise trouxe à tona a possibilidade de readequar práticas do ensino que permaneceram iguais, né, por séculos. Nós sempre ensinamos as pessoas da forma como o fizemos até então, né, colocando as pessoas dentro de uma sala de aula com um profissional lá dentro e que ministrava aulas dentro de um processo de apresentação de teorias e verificação de assimilação. Se as novas gerações são digitais, que é o caso, temos os benefícios disso,
na própria captação do conhecimento, motivação de estudo, identificação dos estudantes com o método do ensino digital. Isso é uma coisa que veio e vai continuar existindo no pós-pandemia, né? E quando nós falamos isso em relação ao ambiente educacional, é natural que nós transfiramos isso também para o famoso T&D, treinamento e desenvolvimento dentro das organizações. Ou seja, aquilo que já tinha como uma tendência vai se acelerar cada vez mais, que é o ensino à distância nesse caso. Um outro aspecto também que nós entendemos que vai haver um questionamento bastante forte é o que os especialistas chamam de minimalismo. Minimalismo, esse é o termo que nós vamos escutar muito, viu, gente? O minimalismo é um movimento que já vinha ganhando espaço, especialmente quando nós falávamos de hábitos de consumo. E com a crise, isso veio se acelerando pela contenção dos gastos, né? Então, o que é o minimalismo? Minimalismo é a capacidade que nós temos de adquirirmos e consumirmos o mínimo que nós pudermos, né? Então, isto é uma preocupação com práticas mais conscientes, e é ótimo, e é um ótimo fruto dessa crise que está acontecendo. Consumidor, e cada um de nós estamos pensando nisso, nos nossos gastos, naquilo que a gente compra no supermercado, a forma como nós despendemos a energia elétrica, o consumo de água e assim por diante. Isso é muito bom no final. Isso vai acabar sendo uma prática comum, né? Cada vez mais as pessoas percebem que podem mais com menos. Isso repercute em diversos âmbitos da vida, nos nossos hábitos de consumo, no entendimento do que realmente importa e a própria busca por novas soluções no nosso dia a dia. Um outro aspecto também, baseado em todo esse cenário que nós estamos falando, gente, enquanto profissionais, eu, você, cada um de nós, educação continuada. Já não basta mais aquele negócio do fiz o ensino primário, secundário, fiz eventualmente uma faculdade, continuei numa especialização. Esse seria o pacote normal. Mas nós estamos falando de uma nova realidade normal, né? Então, essa realidade normal, que já é alguma coisa que vinha nas organizações, que é a educação continuada, vai ser e cada vez maior. Por quê? Porque nós temos a necessidade de não ficarmos cairmos, né? Não cairmos na obsolescência. Obsolescência é a característica que mostra um profissional que se ficou obsoleto em função de novas tecnologias, novas formas de fazer, novas adaptações que sejam necessárias. Ou seja, flexibilidade é a palavra de ordem nesse momento em que nós estamos falando de uma mudança conceitual em função de uma nova realidade. Bom, na educação, gente, só para que a gente tenha uma ideia de números, talvez alguém já tenha escutado alguma coisa a respeito disso. A pandemia, ela impôs um distanciamento social aproximadamente, de acordo com dados da Organização das Nações Unidas, né, da ONU, de 1 bilhão e 600 milhões de estudantes e professores e profissionais da educação em todo o mundo. Ou seja, colocou durante algum tempo esse número absurdo de pessoas dentro de casa, né? Então, a migração absurda, abrupta, né? Não absurda, mas abrupta, dessas comunidades, dessas pessoas, da aprendizagem do processo normal para o universo digital, trouxe uma série de desafios a cada um de nós, a cada uma das pessoas envolvidas, que com certeza nós temos alguém da nossa família envolvida com isso. Existem limitações graves, especialmente para alunos e professores mais pobres, né? Principalmente daqueles localizados em regiões mais distantes dos grandes centros ou nas zonas rurais, em qualquer parte do planeta, nesse caso. Faltam computadores, faltam aparelhos de telefonia móveis, faltam softwares, né, programas, nesse caso, internet de boa qualidade, ou seja, a infraestrutura, obviamente, não estava preparada não só no nosso país, mas em muitas regiões do mundo, que pudesse absorver de uma forma igualitária para todas as pessoas. Porém, fica claro que a educação à distância de boa qualidade, ela não é possível com a simples transferência dos processos praticados até então, o do presencial, para o processo à distância. É uma nova modalidade de fazer o ensino para um mesmo público que era adaptado a fazer de uma forma e que se viu da noite para o dia
dentro de uma nova plataforma de ensino. Então, o professor, o profissional, passa a ter uma necessidade, isso é só um exemplo, daquilo que se verificaria como necessidade de mudança no seu próprio perfil na forma de se fazer o ensino. O professor que fazia ou faz o ensino presencial não é o mesmo profissional que faz o ensino à distância. Eu acho que a gente consegue entender isso daí. Se nós passarmos a analisar cada uma das profissões, e infelizmente nós não vamos ter como fazer isso agora, poderíamos analisar e verificar que, por exemplo, o profissional da saúde, mesmo esse indivíduo, ele era de um determinado perfil no passado, e hoje ele passa a ser um profissional diferente. Um profissional da logística, que é um dos setores que vai pegar muito forte a partir de agora, ele vai crescer muito fortemente em função de novos hábitos de consumo, onde o consumidor, o cliente, já não vai mais tanto mais às compras, ele vai pensar duas vezes antes de ir, né? Cada um de nós está fazendo exatamente isso, mas buscando um sistema de entrega. Ora, o tal do motoboy não deixa de ser um sistema logístico de transporte de coisas até você, até o consumidor final, né? Então, os sistemas de entrega, os sistemas de delivery, os sistemas logísticos passam a ter uma importância estratégica para pequenas, médias e grandes organizações, nesse caso. Isso é só um exemplo para que a gente consiga entender do que nós estamos falando. Bom, voltando na questão da educação, algumas tendências que a gente está observando por aí. Gente, países mais desenvolvidos e que têm na educação alguma coisa mais forte, mais solidificada, como o Japão, como China, países lá do Oriente, principalmente, que priorizam a educação, eles estão investindo muito forte nessa questão da educação à distância, prevendo até eventuais situações no futuro, né? Então, eles já observaram que isso é uma necessidade. Portanto, haverão inovações que podem surpreender muito o mundo em relação a novas formas de se fazer educação, utilizando tecnologias como 5G, que está vindo por aí, e que o Brasil vai ter isso logo, logo, utilizando a tecnologia de equipamentos muito mais solidificados, cada vez mais poderosos, utilizando-se de realidades virtuais, ou seja, a educação tem um campo muito forte pela frente. E não vai demorar muito. Isso está daqui a pouco. Isso vai chegar até nós, né? Logo, faz com que a gente preveja coisas do tipo, haverão parcerias públicas e privadas muito mais solidificadas. Isto é uma necessidade entre governo, editores, profissionais da educação, fornecedores de tecnologia, fornecedores de meios de comunicação. Tudo isso são coisas que virão e virão forte num espaço de tempo muito grande em função de uma crise que se instalou e que fez com que todas as pessoas se mexessem visando uma nova realidade. O Brasil é um dos países que pode dar um salto quântico muito grande em relação à educação a partir de uma coisa, de um momento como esse, mudando até a nossa forma de pensar, mudando a nossa maneira de conduzir. E isso, gente, envolve não só esse setor que pode ser tomado como um exemplo, mas qualquer ramo de atividade em que cada um de nós esteja envolvido. Em cada um dos setores que nós estivermos trabalhando, vai haver uma mudança e, eventualmente, não será pequena, mas, no mínimo, da nossa forma de pensar em relação a como fazer um trabalho de melhor ou mais adaptado a uma nova realidade. Em 10 minutos, ou rapidamente, era isso que a gente teria, e estamos, então, aí abertos a questões que a gente possa discutir a partir de agora. É isso aí, acho que conseguiu sintetizar bem. Vou trazer novamente a Beth também para a tela. Conseguiu sintetizar bem, tanto o Beth quanto o Ricardo. E alguém comentou aí que eu estava muito acelerado, e esse alguém foi o Cristiano Alencar. Boa noite para todo mundo, tá? Eu falei um boa noite para todo mundo e repito para todos. Não dá para a gente hoje falar nome a nome, mas é porque eu estava preocupado em não atrapalhar a Beth e o Ricardo. E eu me esforcei, acabei usando 11 minutos. Vocês me perdoam por eu ter usado 11 minutos? Né? Eu acho que está tudo bem. Deu certo no final, chegamos aqui nesse primeiro momento, conseguimos fechar um bloco
de proposições, né, mais provocativas do que elucidativas, e eu quero dizer para vocês, tanto o Ricardo quanto o Beth, se aceitarem, estarão conosco nas próximas oportunidades para aprofundar os mesmos pontos, tá? Exatamente os mesmos pontos, a princípio. E, além desses mesmos pontos, o Ricardo, por exemplo, apesar de não ter uma formação especificamente na área ambiental, né, Ricardo? Por força do ofício, ele trabalha como professor universitário e dá aula de logística reversa, então, por força do ofício, acabou nascendo aí um certo encantamento pelas questões ambientais. Ele vai, em algum momento, eu já estou até meio que propondo aqui na minha cabeça, a influência positiva do minimalismo no meio ambiente, por exemplo. O minimalismo, gente, é um movimento artístico que nasce na década de 60 nos Estados Unidos e que começaram a propor aquelas casas, um pessoal que chama de conceito aberto, né? Eu que trabalho com obra, eu vi o quanto se desvirtuou isso daí. O pessoal, o conceito aberto, aí você faz a casa hoje, conceito aberto, você vai embora, 3 meses depois você volta nessa casa, arquitetonicamente concebida para ser minimalista, ela tem três armários, tem 2 mesas, tem 53 cadeiras, o desvirtuar do conceito. Mas o Ricardo vai ter oportunidade de voltar para falar sobre isso, e a Beth também. Eu quero passar para vocês um videozinho, e depois desse vídeo eu quero trazer o nosso papo para um aspecto positivo espírita, né? Porque tudo isso que foi falado tem muito a ver com o espiritismo, relação de família, relação do homem com o trabalho. Lei de trabalho é a segunda lei das 10 leis morais. Eu acho que Kardec deve ter até ficado na dúvida, né? Coloca primeiro trabalho ou adoração? Primeiro é Deus, depois o exercício das próprias funções. Mas eu quero colocar um videozinho aqui para vocês, eu tenho que tirar isso daqui, e aí depois desse videozinho a gente vai conversar. Espero que vocês gostem. Opa, eu estou clicando aqui. É que, gente, eu estou aqui aprendendo a mexer com o equipamento, mas vai dar certo. Deixa eu ver se eu encontro mídia. Deixa eu ver como é que ficou na tela. É isso aí mesmo. Deixa eu ver se vocês vão... Esse é o momento em que a gente fica todo mundo um pouco tenso. Eu achei que eu estava colocando o vídeo certo e não foi, mas eu vou chegar lá. Eu não sei porquê, mas não está rolando. Vocês conseguiram ouvir o áudio do Fabrício aí na tela? Hein, pessoal? Não? Então, eu vou ficar... Não, eu vou tentar, vamos lá, vou tentar novamente. Vamos ver o que acontece. Agora acho que vai. Vocês estão ouvindo ou não? Não? Bom, gente, eu vou no gogó. O vídeo tá pausado sem áudio, como diz a Duda, mas não é que ele tá pausado. Eu não sei por que ele não tá rodando. É um problema sério quando a gente tem um computador com mais de 10 anos de idade. Então não tá conseguindo fluir. Mas é um vídeo de um grupo que faz alguns vídeos espíritas muito legal. E eles estão no vídeo debatendo sobre o que vai acontecer depois da pandemia, né? Se tá acontecendo, se tá fluindo. Eu vou passar o link para vocês assistem, tá no YouTube, é muito legal, vocês assistem, eu fico devendo, mas basicamente é o seguinte, eu vou pegar aqui o comentário do Cristiano e vou trazer para a tela para a gente entender uma das coisas que levaram esse pessoal a fazer esse vídeo. O Cristiano diz o seguinte:
refletir e vislumbrar o futuro pós-pandemia não é simples. Às vezes, nos causa até uma certa aflição. Vou parar por aqui e já volto com o comentário dele. Por que normalmente a gente fica um pouco aflito quando a gente pensa no pós-pandemia? Não é? Porque a gente pode ter duas maneiras de olhar para o cenário do que vem depois. Não é? E a gente tem o hábito, a gente tem historicamente o hábito de, enquanto está vivendo, historicamente e humanamente também, enquanto a gente está vivendo um problema, no momento em que a gente está no olho do furacão experimentando o problema, a gente tem uma grande dificuldade de olhar os aspectos positivos do que vem a ser o futuro depois daquele problema. Porque todo problema normalmente nos tira da zona de conforto, nos coloca para movimentar aspectos das nossas questões humanas e que não eram movimentadas. Então, a gente acaba, naquele momento, tendo dificuldade de ver aspectos positivos do que vem depois, ao mesmo tempo que dentro do problema a gente tem também dificuldade de encontrar soluções. Olha, eu falando aqui, era para a Beth falar sobre isso, porque a Beth que é da área de psicologia, né? Mas, de qualquer forma, né, a gente, durante a crise, a gente tem realmente uma grande possibilidade de desenvolver alguns sentimentos que são de aflição, como ele disse, né, de angústia, de preocupação com o futuro, pelas incertezas que a gente tem. Mas, sem entrar nos temas dos próximos domingos, mas já dando aí um pequeno cenário, eu comentei, falando de obra, teve um incêndio no prédio Joelma, no edifício Joelma. Todo mundo que vai no edifício hoje vê extintor, vê mangueira de incêndio, vê porta corta-fogo, não é? E vê sempre, quase sempre tem dentro do prédio alguém que está relacionado à brigada de incêndio. Uma pessoa vestida como bombeiro, coisa do tipo. Tudo isso foram novas normas que foram aplicadas na construção depois daquele incêndio. Eles repensaram todas as legislações de segurança ligadas a edificações. Foram novas leis que apareceram depois de uma tragédia, que é um flagelo destruidor, em pequena escala, quando a gente compara com o que é uma pandemia, mas não deixa de ser também uma visão pequena do que pode acontecer conosco agora. O Ricardo estava falando, Brasil, por exemplo, tem muita gente, a Beth falou isso para a gente antes da gente entrar, no Paraná só 30%, né, Beth, que você comentou, só 30% das crianças estão conseguindo acompanhar o ensino à distância, não é? Será que não vai acontecer também um movimento que amplie o acesso desses outros 70% a ferramentas que possibilitem o estudo? É uma questão, assim, que a gente pode... eu estou no Brasil, eu não acredito. O pessimista vai logo pensar assim, né? Eu estou no Brasil, eu não acredito que isso vai acontecer. Mas isso é uma coisa que é uma grande tendência. Se vai acontecer, como eu disse, não é exercício de futurologia, mas é uma grande tendência, mesmo no Brasil. Se a gente voltar a quase 100 anos aqui no passado, 98 anos no passado, a gente teve uma outra grande pandemia, não é? A gripe americana, que nasceu nos Estados Unidos, depois foi para a Espanha e espalhou para o mundo inteiro como se fosse a gripe espanhola, não é? Vocês sabiam que depois da gripe espanhola surgiu o conceito de saúde pública, não é? E o primeiro grande sistema de saúde pública, que é modelo global, é o modelo mais estudado por todos os países que pretendem implantar um modelo de saúde pública, que é o modelo da Inglaterra, de saúde pública, nasceu a partir da chamada gripe espanhola, né? O Brasil está comprando respiradores. A gente não vai entrar em questões aqui políticas, em questões de desvio de verba e coisa e tal, até porque não faz parte do nosso objetivo e a gente não tem domínio de causa para falar disso. Mas o fato é que depois que passar esse momento de pandemia da Covid-19, a gente vai ter uma herança, né? Uma herança de equipamentos que ficaram. Uma parte vai ser sucateada, mas com certeza uma grande parte disso vai ficar para a nossa utilização, beneficiando algumas pessoas colocaram comentários aqui. Tá, outro comentário importante. Beneficiando o futuro do nosso país com relação a isso. Gente, uma coisa interessante. A gente teve na década de 60 se eu não me engano, eu não lembro, eu não vou citar para não falar bobeira, mas teve uma epidemia na década de 60. A vacina que a gente tem hoje daquela epidemia surgiu mais de 20 anos depois. A gente teve uma epidemia há 4 anos, se eu não me engano, que foi da influenza, não é?
a vacina surgiu em tempo recorde, mais ou menos 18 a 24 meses depois. Agora, nós estamos com 4 meses, 5, 6 meses de pandemia. 6 meses de pandemia. Já tem vacina em teste humano. Isso é uma coisa que os mais otimistas não acreditavam. Não é, Beth? Não é, Ricardo? Os mais otimistas não acreditavam que esse tipo de coisa pudesse acontecer. Então, a gente já tem experimentado algumas coisas que mostram para a gente que o cenário futuro é otimista. Só que o problema é que a gente está olhando para as mortes. Todo dia a gente tem notícia, morreu 1.000, o número de óbitos confirmados foi 1.100, 1.300. E isso gera um desconforto emocional, porque o ser humano naturalmente tem medo da morte, não é? Sobretudo quando a morte se mostra como algo que está pegando todo mundo. É presidente de banco, é gente rica, é gente pobre. É lógico, está pegando, infelizmente, por conta da nossa estrutura e de acesso à saúde pública, está pegando mais as faixas mais pobres na base da pirâmide, não é? A Karina está dizendo aqui, o medo e incerteza tem dominado muita gente nessa pandemia. E é um fator, não é? É um fator. Ricardo comentou, antes da gente entrar, não é, Ricardo, que a febre boliviana. Tive um comentário aqui no privado que estava me chamando a atenção para qual foi a pandemia. Que foi uma epidemia, na verdade, não foi uma pandemia. O Ricardo estava comentando uma coisa agora há pouco, que estava falando da solidariedade, né? Esse comentário foi antes foi no privado aqui, antes de a gente começar no ao vivo. Estava falando sobre isso, né, Ricardo? Seu microfone está desligado, Ricardo. Se você estiver falando alguma coisa. Perdão. Um dos fatores aí de tendência do que nós observamos é a respeito da humanização, né? A humanização do homem, né? A humanização do ser humano, né? A questão da solidariedade, que está pegando mesmo. Hoje em dia, até no meu condomínio onde eu moro, as pessoas estão preocupadas e até colocando nos grupos WhatsApp da vida, esse tipo de coisa, com atitudes do tipo, eu estou indo no supermercado, alguém está precisando de alguma coisa? Quer dizer, você jamais imaginaria coisas desse tipo, que aparentemente seriam tão simples e tão até banais, mas que, de repente, o pessoal começou a entender que pode e deve fazer esse tipo de atitude, principalmente para aqueles que fazem parte de um grupo chamado grupo de risco, né? E aí eu estava comentando que, inclusive, o Fredson, ele anda fazendo aí muitas atividades filantrópicas, né? Em nome da Casa do Recanto, em nome do Recanto, mas em nome pessoal até, como uma atitude que é bastante louvável em se tratando de ajuda ao próximo, né? Ajuda para as comunidades mais carentes da região aqui do ABC, tá certo? É verdade. Deixa eu fazer um comentário aqui. A Duda colocou, vai aparecer como Maria de Jesus, mas é Duda, tá? Todo mundo conhece ela como Duda. Esse nome eu nem sei porque aparece no usuário dela. A Duda, que é amiga nossa do Recanto, está perguntando, já tivemos outras pandemias antes? Ô Duda, fica ligada domingo que vem, a minha parte aí, meus 10, 15 minutos iniciais, vai ser falando um pouquinho sobre a história das pandemias. A gente teve muitas pandemias na história da humanidade. Eu não sei dizer com certeza, mas muita gente fala, né, que as pandemias acontecem uma vez a cada 100 anos, aproximadamente. Eu acho que talvez até seja próximo disso, mas eu não cravaria essa história de 100 anos. A gente teve uma grande pandemia que aconteceu, que é a chamada gripe espanhola, que matou mais de 5 ou 55. Desculpa, gente, mas assim, um número gigantesco de pessoas. Eu não lembro agora se é 5 milhões ou se é 55 milhões de pessoas. Os universitários estão aqui ajudando a gente, eu já estou vendo que ele está pesquisando, já ele fala, mas matou milhões de pessoas na Terra, não é? Dizem que foi uma parcela muito grande da população. Teve a peste negra, que dizimou 1/3 da população europeia. Teve um monte, a gente vai falar com calma sobre isso no próximo domingo, tá, Duda? Tivemos várias pandemias. Eu quero dar uma notícia boa para você, tá? De todas as pandemias, nós saímos melhores do que antes. De todas elas. De todas as pandemias que nós tivemos, a gente saiu um pouco melhor. Aqui nós tivemos aqui a ajuda dos nossos universitários. Eu vou pôr a imagem dele aqui na tela, o Fernando.
tá dando uma força para a gente, ele disse aqui que foi a gripe espanhola com 500 milhões de mortos, né? Então, imagina, Duda, que a gente teve uma gripe há mais ou menos 90 anos, que morreram mais de 500 milhões de pessoas. Inclusive, morreu um presidente brasileiro, né? Sobre isso que o Fernando, que o Ricardo acabou de falar, a gente estava conversando. Alguns amigos ali do Recanto, a gente se reuniu com distância superior a 2 metros, tá, gente? Para vocês ficarem todos tranquilos, é que a gente tinha que se reunir mesmo. Tava todo mundo distante, álcool gel, todo mundo bem limpinho, tá? Sem abraço, sem beijo, infelizmente, porque por enquanto é assim que tem que ser. E uma amiga comentou, tá até assistindo o vídeo aqui com a gente, uma amiga comentou que ela tá um tanto triste, né? Porque o Francisco de Paula foi o presidente que morreu na gripe espanhola aqui no Brasil. É muito triste porque com essa pandemia ela tem percebido que existe um movimento muito egoísta no brasileiro, preocupado em sair para comprar alguma coisa, não tá querendo usar máscara, porque tem muita gente que resiste de fato ao uso da máscara, quando usa de maneira irresponsável. E aí eu comentei na minha percepção que, na verdade, o que a gente percebe é o seguinte, que em momentos extremos, onde os nervos ficam à flor da pele, a pessoa põe para fora aquilo que ela tem dentro, né? Ninguém dá o que não tem. Então, quem é exacerbadamente egoísta vai expressar isso. Joana de Anges, no livro Após a Tempestade, diz que pandemia só existe porque existe egoísmo. Ela fala isso. Inclusive, eu estou até com um livro aqui perto de mim, deixa eu ver se eu encontro. Depois, na semana que vem, eu leio esse trecho para vocês. Ela vai dizer o seguinte, que a pandemia, as pandemias que já passaram, ela diz o que eu disse agora, todas as pandemias pelas quais a gente passou, deixaram o mundo melhor do que antes. Todas. Do ponto de vista moral e tecnológico. Todas as pandemias deixaram a humanidade melhor do que antes delas. Essa não vai ser diferente. E as que virão ainda farão com que ela está falando isso em 96, tá, gente? 95, 96, esse livro Após a Tempestade. E as que virão farão com que o homem dê outros saltos. E elas serão necessárias enquanto o egoísmo exacerbar na humanidade. Então, por enquanto, a gente ainda está precisando delas, porque a gente não tem feito o dever de casa. O que o Ricardo comentou sobre a solidariedade vai ao encontro do que a gente está falando agora. Muita gente ficou sabendo que ocorreu um incêndio na divisa entre São Bernardo e Diadema, mais precisamente do lado de São Bernardo da divisa, num bairro que chama-se Vila Nova Esperança, que fica do lado do Jardim Joaninha, né? E foram 18 barracos que pegaram fogo totalmente, mais 2 que começaram a pegar fogo, os moradores empurraram na direção dos barracos que estavam pegando fogo para criar uma distância, para a chama não pegar a continuidade dos outros barracos e a destruição seria muito maior. Então eles até tiveram uma atitude muito interessante. Então queimaram 20 barracos. A comunidade tem mais de 100 famílias. É esse pequeno núcleo, porque no total o grupo completo passa de 1.200 famílias. Mas nesse pequeno grupo tem ali umas 100, 110 famílias nessa comunidade, unidades habitacionais nessa comunidade. Queimou 20, perderam 20 casas. No mesmo dia, à noite, tinha marmita para todos eles, com sobra. Eram 67 pessoas envolvidas, né? 65 para 67 pessoas desabrigadas. Tinha 100 marmitas lá à noite, no outro dia tinha 150 marmitas de manhã, aí à noite tinha mais 200, aí eu falei, não, vou parar de levar, porque eu fui levando uma quantidade que atendesse esse público com um pouquinho de folga, para o pessoal que estava junto ajudando. Então eu percebi que as igrejas, as comunidades católicas, os maçons, os umbandistas começaram a se reunir para poder levar alimento para eles. Do dia para a noite, antes que eles precisassem dormir, chegou o número de colchão que eles precisavam para todo mundo se habitar em outros lugares, chegou travesseiro, chegou roupa e chegou cobertor para todos. No dia seguinte começou a chegar roupa e alimento. Hoje eles estão com doações que estão conseguindo inclusive expandir para os outros 100 da comunidade, para as outras 100 famílias, né? E detalhe, não saiu na Globo, não saiu na Record, na Manchete, no SBT, foi tudo Facebook. Quando essa notícia foi sair em uma mídia de região, o Diário Regional, quando ela foi sair, as doações já estavam chegando. Eles publicaram mais pela quantidade de doações do que pela tragédia em si, né? E, sinceramente, que o Ricardo comentou aí que o Fred está fazendo alguma coisa, eu queria dizer para vocês uma coisa, eu nunca fiz absolutamente nada no social. Vou buscar uma cesta básica, vou levar, vou pegar um cobertor. Eu ia com alguns amigos entregar lanche para morador de rua, porque os amigos iam.
Aí eu ia ali para estar junto, mas uma vez por mês. E mesmo assim eu parei. Nunca fiz nada. Nesses últimos 3 meses, a solidariedade conjunta já fez com que fosse distribuído mais de 530 cestas básicas, mais de 4.000 refeições prontas na rua, mais de 10.100 máscaras, mais de 2.500 aventais, sem contar 280 cobertores, colchões, móveis, roupa, é bastante coisa. Isso só, eu não dei nada, a não ser um pouquinho de gasolina, porque de vez em quando alguém chega e ajuda com a gasolina. Eu não dei nada, ou seja, as pessoas estão comovidamente abrindo mão, não é? As pessoas estão comovidamente abrindo mão. E a solidariedade talvez seja, em alguma escala, a grande lição que nós vamos tirar dessa pandemia. Veja bem, eu estou colocando como talvez, né? A solidariedade talvez seja a grande lição que nós vamos tirar dessa pandemia. A gente teve pouquíssimos comentários a respeito do assunto, nenhuma pergunta especificamente, a não ser a da Duda. Deixa eu ver o que mais aqui que a gente tem de comentário para acrescentar, para que cada um faça aí a sua... para que cada um possa fazer as suas considerações finais e a gente já programe o próximo domingo. Deixa eu dar uma olhada se teve mais algum comentário. Não, só isso mesmo. Questões, deixa eu ver aqui. A Duda colocou, as questões do pós-pandemia é muito interessante mesmo. As próximas gerações irão experimentar um cenário bem diferente. De fato, isso aqui é sem dúvida, é o que o Ricardo colocou muito bem. O que uma coisa como essa, um evento como esse, faz para a humanidade, vamos falar assim, do ponto de vista de trabalho, né, como ele mencionou, não é que a humanidade já não estava caminhando com home office, né? Eu tenho um amigo que trabalha com home office, eu tinha um amigo que trabalha com home office, hoje eu tenho mais de 50. Desses 50, já existe uma política instalada e definida e comunicada, por exemplo, por uma das empresas, eu não vou dizer que é a Vivo, porque a gente não pode ficar falando de nome de empresa aqui, né? Mas existe uma empresa que já comunicou aos seus funcionários, todos os que puderem ficar trabalhando em casa, mesmo depois da flexibilização da quarentena, vão continuar em casa por no mínimo mais 6 meses. Isso provavelmente vai virar política de trabalho, política da corporação, né? Então, isso é um fato. Gente, o que a gente precisava comentar hoje já foi. Beth e Ricardo, se vocês quiserem comentar mais alguma coisa antes da gente dar tchau e começar a se programar para a semana que vem, fiquem à vontade. Primeiro a Beth. Beth? Agradeço a audiência. E façam mais perguntas a semana que vem, vão pensando. Instiguem. Isso aí, Ricardo? Vai ser interessante. Eu só queria acrescentar na minha fala e naquilo que nós todos estamos falando e comentando, até pelo pouco mais intenso comentário que a gente tem recebido aí, que nós estamos passando um momento na qual você sempre tem, no mínimo, 2 formas de você enxergar uma mesma situação, né? De forma positiva ou de forma não tão positiva. Eu sempre prefiro entender e enxergar os lados bons. Aí sempre existirão progressos advindos num momento de grande crise, né? Então, eu sempre me lembro, no momento em que nós estamos falando, que a aspirina, ela foi criada pelos nazistas, né? Então, mesmo numa situação como essa, nós temos a oportunidade de fazer grandes progressos e que vão ser perpetuados pela humanidade, né? E com toda certeza nós vamos aproveitar muito desse momento, seja no âmbito pessoal, seja no âmbito espiritual, a nossa evolução, e vai contribuir muito para a nossa transformação moral, né? E o progresso da humanidade como um todo, apesar dos pesares. É isso aí, eu agradeço aos dois por estarem conosco hoje, por já terem aceitado o convite de continuar conosco nesse diálogo muito produtivo, e eu quero dizer para vocês, gente, que apesar de a gente ter apresentado um cenário hoje, que vocês estão vendo aí, que tem muitos aspectos negativos, tá tudo sob controle. Não cai uma folha de uma árvore sem a permissão, diria até mais, sem a vontade de Deus. Acabou de chegar uma perguntinha que eu vou registrar para a gente começar a trabalhar ela na semana que vem, tá bom, Neia? Fica em paz, fica tranquila que a gente vai trazer semana que vem, mas, gente, fiquem tranquilos, exacerbem em vocês mesmos a solidariedade, liguem para alguém que vocês acham que estão sozinhos, contribuam com o bem maior, e eu tenho certeza
que desse modo, além de um mundo pós-pandemia se tornar muito melhor, nós estaremos nele. Muito obrigado pela atenção, pela participação de todos e até a semana que vem.